com todo o prazer do mundo que vamos servir mais um ponto de equilíbrio ao nosso auditório. A equipa que vai estar consigo esta tarde do dia 10 do mês de outubro do ano 2023 é composta pelo Arthur Sangolo Joaquim, ele que segura toda a estática sonora desta casa de rádio. Na redação está o Pedro Cafiel, que é o editor da tarde. Também vai estar consigo nesta tarde Aurébio dos Reis. Eu sou o Horácio dos Reis, que com todo o prazer do mundo estou aqui para servir à audiência. Neste dia, propomos-nos a analisar o estado da nação, o início do ano parlamentar está marcado para o próximo dia 15, mas o ato vai acontecer na próxima segunda-feira, ou seja, daqui a 6 dias, com o discurso sobre o Estado da Nação que será proferido pelo Presidente da República, João Lourenço. E hoje os nossos analistas foram desafiados a anteciparem e apresentarem o Estado da Nação. Já sabe, teremos aqui o jornalista e investigador Coque Mucota. Outro jornalista é o José Gama, a partir da África do Sul, ele que também é investigador. Vamos contar com o jurista Jaime, que daqui a pouco se fará presente aqui no nosso estúdio. Outro jurista que também compõe esse time. O jurista custódio a partir da província do Kwanza Sul, mas concretamente da sua cidade capital. Quem também estará conosco é o jurista Chipiliki Duarte, que também vai marcar a sua presença aqui. Mas antes de poder saudar os meus convidados, vale lembrar que nós estamos na frequência dos 91.0 FM. Aqui é a frequência que lhe transmite todos os dias a voz da sociedade. Como dizia, o início do ano parlamentar estabelece a Constituição que o titular do Poder Executivo deve apresentar ao país o Estado da Nação. Um exercício que acontece que acontece todos os anos. E claro que cada um com a sua visão. E aqui vamos escolher a visão dos nossos convidados. Vou começar por ti, Coque. Seja bem-vindo e boa tarde. Horácio, boa tarde Luanda, boa tarde à audiência, boa tarde aos meus companheiros que estão do outro lado, boa tarde aos angolanos e o mundo. Antes de passar para os nossos convidados que estão do outro lado, a pergunta que já se transformou em tradição desse espaço, o que é que andou a pensar nos últimos dias? Eu tenho estado a pensar se é de propósito ou não a forma como o governo ou o executivo do presidente João Lourenço lidar com as denúncias do seu pelório, ou seja, denúncias de governantes do seu mandato, por exemplo, pouco ou nada fazem para esclarecer. Seja mais concreto, que denúncias que acham que têm sido são ignoradas pelo Presidente da República? Mas a minha questão é
o que me parece é que o presidente João Lourenço entende que se investigar, se prender pessoas do seu consulado, fragiliza o seu consulado. Qual que facilita a análise? Quem são essas pessoas que foram denunciadas o que eu essas estou a denúncias dizer, não foram Horácio, levadas, esse é mesmo não foi um minuto levada a para sério? refletir. Sim, Isso sim. é um minuto para refletir. O que eu estou a dizer é existem muitas denúncias. Eu vi, por exemplo, funcionários da Angola Telecom mandaram uma carta para o José Gama. José Gama fez um artigo e publicou sobre determinadas situações que acontecem no Ministério, por exemplo, das Telecomunicações, e as investigações só param por aí. Ou seja, não são levadas essas denúncias não são levadas a sério. Sim, mas porque o presidente parece que entende que se investigar pessoas do seu consulado pode acabar fragilizando. Mas o Presidente da República que investiga ou o Ministério Público? O Ministério Público é uma espécie de gabinete jurídico. Então, nesse caso, estamos a olhar os serviços de investigação criminal que não levam a sério. Investigação criminal, a Procuradoria-Geral da República, porque a Procuradoria-Geral da República trabalha para o presidente ou o executivo, não é, nestas matérias, ou seja, para o país, né? Porque acaba sendo um gabinete jurídico do Estado para investigar, mas nós não vemos a investigar, então a questão é essa. Será que fica-se com a impressão de que investigar um membro do governo estará assim a investigar também o Presidente da República? Não, a questão pode é mesmo... a questão é mesmo essa ideia? Ele pensa que vai fragilizar o seu governo. Ele pensa que se investigar ou vai expor o suficiente o seu governo. Então prefere, muitas das vezes, proteger. Não autorizar, ou seja, proteger, que é mau. Porquê? Porque vai triplicando, vai aumentando o nível de corrupção, de desvios dentro do seu governo. Frei Angalo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, bem encontrados. Boa tarde ao José Gama, boa tarde ao Mucuta, boa tarde ao Horácio, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Despertar que nos seguem às terças-feiras. E o Frei tem uma meia falta, mas uma meia falta bem justificada por razões de força maior. Na passada terça-feira não chegou até ao final, apesar de que já antecipou que não chegaria ao final, mas ficou aqui o interesse dos ouvintes em ouvir as análises que são feitas pelo Frei, mas sem entrar na essência da razão de não ter participado na edição passada, não ter participado na íntegra na edição passada. Eu quero saber o que é que o Frei andou a analisar nos últimos dias. Olha, na verdade, nos últimos dias, de repente, aqui estamos a nos deparar com essa situação que está aí, que explodiu em Israel, e não tem como não pensar naquilo. E depois, tem sempre todos aqueles aspectos do país que as coisas a gente está atento. A situação, vamos dizer, a situação de Israel e a faixa de Gaza é super preocupante, porque a minha sensação é que as pessoas parece não aprendem com as outras tragédias, porque nós já estamos a viver uma grande tragédia na Ucrânia, estamos a viver tragédias em África, por exemplo, temos no Sudão, temos no Mali, no continente africano existe ainda também um conflito dormente nos Camarões, e é preocupante que o mundo começa, portanto, a tornar-se bastante instável, e com os níveis de violência inusitados, níveis de violência inusitados, portanto, que estamos a ver, que é uma situação terrível. Vamos dizer, nós dizemos que o ser humano, a pessoa é um ser racional, mas parece que os níveis de irracionalidade que começamos a ver fazem questionar, porque parece que nem os animais chegam a elevadíssimos níveis de irracionalidade como aqueles que estamos a assistir ultimamente. Há uma análise mais pessimista que é feita, em que as pessoas começam a apontar para um cenário que pode efetivamente culminar numa guerra mundial. Por aquilo que tem verificado,
essas movimentações em vários países, principalmente este conflito da Ucrânia, agora esse conflito do Médio Oriente que envolve Israel, que é um conflito também que já leva vários anos. Aquela zona vive sempre com a corda sobre o pescoço, ou seja, é uma região muito vulnerável, quase que não há uma paz. E aqui há também o aproveitar das grandes potências. Estamos a ver os Estados Unidos como sendo o principal aliado de Israel a se movimentar, e por outro lado também outras potências vão se movimentando para apoiar outra parte deste conflito que incluiu no último final de semana. Volto à questão que eu coloquei. Tudo está a levar para que o mundo viva um conflito de dimensão mundial? Não acredito muito. Não acredito muito. O conflito assim, é aquele, vamos dizer, aquela que o Papa Francisco disse que é uma guerra mundial a pedaços. Isso, a pedaços. Não há sinais, digamos, de estar a caminhar para um conflito mundial. E não haverá, com certeza não haverá. Entretanto, as atrocidades são das piores que eventualmente a história da humanidade vai registrar. Quer dizer, que nós no final não somos melhores que aqueles da Segunda Guerra Mundial, não somos melhores do que dos que lançaram a bomba atômica em Hiroshima, as guerras do Vietnã, as atrocidades que aconteceram com as guerras civis no continente africano. Eventualmente não somos melhores que os escravagistas. Tanto, quer dizer, só nos falta a oportunidade para sermos piores. E voltando para o nosso país concretamente, sempre falando de violência, ok? E no nosso país voltamos a ver de novo imagens de pessoas queimadas simplesmente por serem acusadas de gatunos. E quer dizer que também, portanto, a nossa própria sociedade angolana está doente. Quer dizer, no fundo, quando você espontaneamente vê uma sociedade, pessoas de uma comunidade, crianças, adultos a matarem, a incendiarem uma pessoa viva e tranquilamente depois voltam a comer, e depois num país não surge nenhum debate, nem a nível oficial, digo, de governo, nem a nível de igrejas, nem a nível de nenhuma instituição. Quer dizer que a nossa sociedade está doente. Preocupante isto, é muito preocupante. Por quê? Quer dizer que nós não temos valores de referência que não se podem ultrapassar. Quer dizer, quando numa sociedade a dignidade da pessoa, independentemente da pessoa nisso, não é respeitada, é espezinhada, a sociedade está mal. E tivemos nas Lundas, tanto até nas Lundas disseram, alguns começaram a dizer como a faixa de Gaza nas Lundas, também aquela atuação do governo das Lundas, é uma atuação macabra, violenta. É preocupante que em pleno século como o nosso, e no contexto da sociedade angolana e das culturas angolanas, os governantes angolanos não tenham um pouquinho de vergonha, um pouquinho de ética. Digo, para não falar de religião, não está a falar de nenhuma civilização, mas de valores nacionais nossos, sobretudo nas províncias do interior, onde ainda se preservam valores. Portanto, sair atrás da população a disparar com armas de fogo. Aquilo é satânico. Mas a polícia diz que usou balas recomendáveis para a dispersão de manifestantes. Mas há um ponto, Frei, que também... Meu ilustre, deixa-me aqui dizer uma coisa. A Polícia Nacional de Angola, eu tenho até um único comandante, que eu poderia dizer que é uma pessoa, vamos dizer, que eu considero bastante, que é o comandante Divaldo Martins, do Lubango. Da província da Huila. Sim. Da Huila. A Polícia Nacional também, portanto, tem que começar a ser obrigada a refletir um pouco que todas as vezes, inclusive quando mata pessoas, o morto é culpado pela sua morte. Portanto, as manifestações, uma manifestação qualquer, é uma maneira de expressão, é como uma pessoa falar. Portanto, isso não pode implicar, nem todas as manifestações devem ser dispersas. Portanto, o povo angolano, isso eu digo como convicção, ok? É um povo pacífico. Portanto, ninguém sai da sua casa para fazer violência. Sai da sua casa para fazer violência. E então, se as pessoas querem expressar um descontentamento, quem está a governar tem que aprender a ouvir. E a polícia
existe para proteger as pessoas. Por exemplo, o lema da polícia é que é garantir a tranquilidade e lá, a paz social. Portanto, quer dizer, em qualquer sítio que a polícia se encontre, ela deve ser o garante da tranquilidade e segurança das pessoas. E as pessoas, vamos dizer, são a maioria, são a sociedade. Não é lá o governador que está no palácio e que está já muito seguro, que tem os seus seguranças, portanto, que tem que ser protegido protegidos não sei de quê. Porque ninguém em Angola, por exemplo, ninguém que sai em público dando a cara quer matar alguém, quer ferir alguém. Ok, ficou aqui a análise do que o Frei andou a pensar nos últimos dias. José Gama, mais uma vez seja bem-vindo e temos esse desafio hoje de mergulharmos para o Estado da Nação. Antes de assim procedermos, a pergunta que é tradicional nesse espaço, o que é que andou a pensar, José Gama? Bom, temos aqui três temas que andei a pensar. O primeiro foi este que aconteceu nas Lundas, em que a polícia mais uma vez usou a repressão para travar os manifestantes não, populares, e produziu um comunicado que nós entendemos ser muito contraditório. Neste comunicado diz que procurou travar as pessoas que por volta das 5 da manhã que estavam a atrapalhar o trânsito e lá na região das Lundas. E todos nós sabemos que 5 da manhã na região das Lundas, nem mesmo em Luanda, onde há o fenômeno de trânsito, ali naquela região não se observa isso. Portanto, o comunicado que a polícia produziu revela-se um comunicado empolado, manipulado e que levanta muitas dúvidas. Os populares, pelo que sabemos, apenas queriam erguer uma bandeira. Reconhecemos e sabemos todos que eles diziam que é para a proclamação de uma nova república, e entendemos também que isso vai contra o artigo 6º da Constituição angolana, que determina que o Estado é unitário. E entendemos que as autoridades angolanas nunca deveriam usar a violência, armas de fogo, bombas de gás contra os populares. O outro assunto seria a prisão ou a sentença gravada da senhora Ana Silva, mais conhecida por Net Nahara, que foi condenada inicialmente a 6 meses de prisão, e o juiz que aplicou a sentença foi, na altura, pressionado a sentenciá-la por 2 anos, e por recusa este foi penalizado, afastado da 4ª sessão do Tribunal de Luanda, do Dona Ana Joaquina. E a NET... Mas, Gama, diga-me só, isso é sério? O juiz que condenou a 6 meses de cadeia essa influenciadora foi afastado por... quem afastou o juiz? Esse juiz Tute António foi afastado da 4ª sessão e o órgão responsável pelo afastamento e pelos atos disciplinares dos juízes chama-se Conselho Superior da Magistratura Judicial, que tem um presidente que é Joel Leonardo, que também preside o Tribunal Supremo. Qual é a razão do afastamento deste juiz? Para além do que acaba de dizer, eventualmente existirão outras motivações que não são do domínio público. Bom, a Net Nahara, sabemos todos nós que é uma influenciadora que estava a criar constrangimentos a um general que por conseguinte é amigo de Joel Leonardo. Estamos a falar do general Higino Carneiro. A Net este ano foi à casa do senhor fazer confusão. O senhor reagiu dizendo que ela foi lá pedir apoios e o senhor abriu-lhe um processo. E a NET estava a criar alguns distúrbios e o Joel, como diz, ou melhor, o Higino Carneiro é amigo do Joel, provavelmente que o Poder Judicial tomou uma decisão favorável a um castigo à NET. Basta ver que o juiz que trabalhou na sentença
deste recurso, Raimundo Holanda, é um indivíduo que trabalha no gabinete de João Leonardo, que é primo de João Leonardo, quer dizer que foram buscar um juiz que está no gabinete de João Leonardo para ir para o Tribunal de Relação, justamente para... Mas isso aqui é lícito. Só os nossos advogados hoje, nenhum deles ainda está aqui no estúdio, mas acho que é um tema que merece uma profunda análise. Assim sendo, podemos resumir que esta pena, essa sentença foi encomendada por forças aqui, se assim podemos dizer, por forças claramente aqui identificadas, José Gama. Se nós olharmos para o conteúdo do documento, a procuradora que apresentou o recurso diz que a NET tem que apanhar uma pena de 2 anos, porque se ela sair dentro de 6 meses, na sentença anterior, poderá repetir os mesmos atos, que é de alegada ofensa ao Presidente da República. A procuradora ou o Poder Judicial não pode fazer presunção, tendo certeza que a NET vai sair e vai cometer a mesma coisa. O problema aí já não é da NET. Se a NET for presa, cabe o Estado, dentro dos seus direitos sociais, promover um programa de reabilitação para a NET e haver garantias de que o Estado, dentro deste programa, ela vai sair reabilitada. Mas aqui a reabilitação, se olharmos por essa descrição que faz, a reabilitação que foi encontrada é o agravamento da pena, José Gama. Exato, ela vai sair, mesmo que a NET fica 1, 2, 3, 4 anos, a NET vai sair, nada vai mudar, porque dentro da cadeia ela não está a ser reeducada. E neste acórdão que acaba de sair, o próprio tribunal diz que a NET fez pronunciamentos contra o Presidente da República em estado de embriaguez e a usar outras coisas que ela própria admitiu. Então, quero dizer que os pronunciamentos que esta pessoa fez em estado de embriaguez não deveriam ter nenhum valor judicial. Seria um motivo para atenuar a pena. Não, exatamente, até porque a NET, todos nós sabemos, a NET precisa de se calhar, o problema dela é de fórum psicológico, precisava de uma reabilitação, se calhar, provavelmente no hospital de psiquiatria, ou ser acompanhada por um psicólogo, e não na cadeia. Na cadeia, todos nós sabemos que ela não vai mudar, porque as nossas cadeias não oferecem condições de saúde especializada por causa da NET. Nós tivemos o caso também do Tanais Neutro, que foi preso, 1 ano depois saiu da cadeia, saiu igual conforme entrou. Portanto, o tribunal aqui diz que, no seu acórdão, que essa sentença contra a NET é uma sentença exemplar. O tribunal, um juiz, não pode aplicar sentenças exemplares. As sentenças têm de ser justas, com base nas provas e evidências, e não exemplares. Exemplar para quem? Para a NET, para a sociedade. É a NET, independentemente dos erros que cometeu ou das alegadas ofensas, não pode ser usada para dar exemplo à sociedade. Cada um paga pelo seu crime. Agora, o terceiro assunto que andamos a refletir é justamente o pronunciamento que o presidente da UNITA fez hoje, fez uma análise e tocou questões relacionadas com a situação dos serviços de inteligência, falou do contexto político de Angola, que enfrenta desafios na esfera social e outras que ele enumerou, dando a perceber que o país está, de facto, num quadro de crise. Mencionou o caso também de Pedro Lussat, fala do envolvimento dos serviços de segurança, fala em violações graves da Constituição e da lei, e de ameaças ao Estado de Direito e democrático, e ele faz aqui a proposta que é de se reformar estes serviços e também para que, doravante, eles possam fazer, ou melhor, possam prestar contas a um órgão, que neste caso seria ao Parlamento. É um tema interessante. E não se até, já curiosamente, também já fizemos uma análise na altura quando debatemos o papel
dos serviços de informação e inteligência, também fizemos uma abordagem, uma viagem neste mundo que não é acessível para muitos. E aqui também um elemento que saltou à vista é a introdução, segundo o presidente da UNITA, de elementos da secreta nos partidos políticos com o objetivo de criar instabilidade nessas organizações. Sim, nós vimos há 2 anos, numa atividade da UNITA não, uma conferência que a UNITA estava a organizar em frente ao Sovismo, e um rapaz deixou cair os documentos, e nos documentos tinha um cartão dos serviços de inteligência. Nós vimos o senhor Carlos Alberto, que fazia parte dos serviços de inteligência e cooperava ou estava em comissão de serviço na sociedade civil, nas rádios, e depois estava a se infiltrar nos partidos, chegou a estar até na Casa CE e prestes a fazer parte das listas de candidatos às eleições de 2012, só não foi mais à frente porque houve uma discordância interna e ele saiu. Portanto, tem aqui uma evidência do trabalho de intromissão que muitas das vezes as forças de segurança fazem. Aliás, isso não é novidade para ninguém. Nós vimos quando houve o Coquetaí e quando houve os assassinatos de Caçula e Camuling, um dos elementos responsáveis do serviço de inteligência enumerou exemplos de como eles atuam e deu o exemplo de como eles interferiram, por exemplo, ao travar um ato da associação, não é Mãos Livres, é a SOS Habitat, que ele dizia que usaram o líder desta associação estava a ir para uma manifestação e eles usaram a polícia para interceptar este líder, o Rafael Moraes, e a polícia, ao interceptá-lo, complicou-lhe pedindo documentos, as coisas que a polícia faz, quer dizer, interpelaram o homem durante 1 hora ou 30 minutos, justamente só para ele não sair daquele local e se juntar aos outros que estavam aí para uma manifestação. Portanto, isto que fizeram no caso do SOS Habit, que é um líder de uma associação de uma ONG, é o mesmo que fazem também nos partidos políticos. Já vários partidos denunciaram esse tipo de prática. Isso já vem desde 92. Gama, obrigado. E aqui foram temas bastante interessantes que andou a pensar nos últimos dias, e agora vamos entrar naquilo que é o prato principal desta edição, o Estado da Nação. Por onde quer começar? Não, eu gostava de começar na Constituição. É assim, o Estado da Nação é competência do Presidente da República, não é? Segundo a Constituição da República de Angola, fazê-lo, não é? Que nós vamos fazer aqui, porque é o artigo 118 da Constituição da República de Angola. É o Presidente da República que deve fazê-lo. Nós vamos fazer aqui alguns comentários, vamos tecer algumas considerações em torno daquilo que nós sabemos. Como caracteriza o Estado angolano? O nosso Estado, como é que andamos? Os Estados, né? O Estado angolano é composto pelo povo, como andamos e governo, não é? Nesta altura temos um povo que não sei se está bem, temos um território que não sei se está bem, e temos um governo que não sei se está bem. Mas aqui é convidado a poder... Não, é preciso deixar que, sim. que se na faça sua a perspectiva, abordagem. na sua perspectiva, sim. Na minha perspectiva, é assim... Estamos num bom caminho, temos um bom Estado? É assim, nós temos problemas... começando naquilo que é o povo não passa bastantes dificuldades, não é? E para falar do povo, nós podíamos começar, por exemplo, a falar sobre aquilo que é a educação que o povo tem. Temos um sistema de educação péssimo. Mas eu vou poder, vamos por parte. Por aquilo que hoje, se tivermos que olhar na nossa conjuntura, olharmos para o nosso Estado,
há o que afeta quase todos. Para além de olharmos para as instituições, vamos olhar para aquilo que é o Estado social, o Estado económico. Vivemos, e se tivermos que olhar na linha do tempo, de 2022 a 2023, estamos a olhar para uma moeda que depreciou-se. O Kwanza hoje depreciou-se na ordem de 70% a 80%. Estamos a olhar para a inflação que atingiu níveis insustentáveis. Estamos a olhar para o poder de compra das pessoas, quase que não existe. As pessoas hoje trabalham para o mínimo. As pessoas deixaram de ter o pouco para viverem com dignidade. Estamos a falar isso da generalidade dos angolanos. É por ali onde vamos começar. Como é que estamos, o nosso estado económico, o nosso estado social? Sim, estava a dizer sobre o estado social. E sobre o estado social eu comecei a fazer uma abordagem do ponto de vista da educação. De que a educação está mal, temos um ensino péssimo e os professores ainda passam a vida mendigando, reclamando sobre as condições de trabalho que têm, sobre falta de condições para darem uma boa aula. Muitos deles até bons professores, mas com bastante dificuldades. Temos pessoas, por exemplo, do ponto de vista de saúde, que não conseguem fazer curativos, muitas delas acabam morrendo. Porquê? Porque os hospitais, tivemos recentemente o problema com um jovem que acabou falecendo na porta do hospital. Mas há quem diga que nós não podemos pensar nessa altura na educação quando as pessoas não têm que comer. Não, é assim, eu estou a tentar fazer uma abordagem que, se o presidente quiser pensar, terá de começar aí. Eu acho que, se quisermos pensar Angola, temos que pensar no alicerce. E o alicerce da Angola é começar aí. Por exemplo, tu vais dar uma solução econômica com base em quê? Vamos falar, se não só lamentar, sobre economia. Vamos falar sobre a economia com base em quê? Como é que vamos superar a economia que sabemos, como você disse, que está mal. Mas como é que vamos resolver o problema? Se não investirmos na educação, se não investirmos na saúde. Ou seja, é preciso olhar para as três funções do Estado, que é paz, bem-estar e segurança, para tu poderes ter uma estrutura de Estado sustentável, porque senão não vais ter. Você vai falar até das dificuldades que a economia enfrenta. Sim, como é que se resolve? Se resolve pensando na educação, mas se resolve pensando na saúde. Altura, é isso que eu estou a dizer. O país está mal começando na base, ou seja, no pilar. Diga, por favor. O pilar, estamos a falar, qual é esse pilar que está mal? Sim, eu acho que está distraído. Eu disse que a educação está mal. Não. E eu disse que a educação está mal. Não estou distraído. Eu estou ali a dizer qual é o pilar. Não definiu como a educação como sendo o pilar. Na sua perspectiva, a educação é que traduz esse pilar, que suporta e que traz as soluções para sairmos disto. Ainda não vamos apresentar as soluções. Eu aqui quero que se olhe para o diagnóstico, que só se pode apresentar uma solução quando objetivamente se consegue fazer um diagnóstico. Sim, qual é a sua pergunta então? A minha pergunta é esta, e por ti já respondida, em que na sua perspectiva o pilar é a educação, porque estava a dizer que temos de começar naquilo que é o essencial, o pilar. Na sua leitura e dentro daquilo que é a sua análise, o pilar nessa altura para o Estado e por onde o ponto de partida passa essencialmente pela educação. Exatamente. Frei Angalo, há quem diga que pode-se ter educação, saúde, mas quando não se tem o que se comer, não está a se fazer nada. Ou seja, a preocupação do Estado deve ser, primeiro, satisfazer as necessidades mais elementares. Estamos a falar da fome. Em Angola há fome. Até aquelas pessoas que já estavam na classe média hoje estão a passar fome. Olha, sim, aqui, digamos, aqui alguns esclarecimentos que eu acredito que era bom fazermos para não se criar confusão. Nós estamos a falar do Estado da nação. Não estamos a falar do Estado, não é isso? Sim, do Estado da nação. Como a nação está. Uhum. Como a nação está, perfeito. Então, e aqui o tema, vamos dizer, a bola chega para mim a falar muito da fome. É muito preocupante. E no nosso país, em Angola, vamos dizer, em Angola se fala de fome. Quer dizer, quando se fala de fome em Angola,
Significa fundamentalmente que as instituições do Estado, as instituições sociais, igrejas e companhia limitada, não estão a usar a cabeça. Ok? Não estão a usar a cabeça por quê? Angola é um país fértil de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste. Sobretudo, o norte de Angola pode fazer colheita 2 vezes por ano. Ok? Portanto, em Angola não se justifica, não se poderia justificar de nenhuma forma a existência da fome. Por quê? Se produz bastante. E então, era muito importante que as instituições do Estado, e eu vou aqui depois dizer das coisas bem concretas, e também as instituições civis e religiosas, começassem a trazer ao público, a refletir e a encontrar soluções. Portanto, o que é que custa, por exemplo, buscar coisas do norte e levá-las para a capital? Por exemplo, Luanda concentra uma quantidade de população que é impossível gerir. Portanto, em Luanda podem colocar um gênio. Qualquer governador que aceita governar Luanda é porque quer se borrar, quer se sujar. Não é, né? Luanda não é governável. Mas não se pode olhar e haver algum otimismo na definição de soluções para os problemas, muitos deles já são crónicos para a capital do país. Mas qualquer programa que se faça para Luanda, em Luanda, não vai funcionar. Mas é fantasia. A solução para Luanda está fora de Luanda. Por que está fora de Luanda, Frei? Portanto, a solução para Luanda é fora de Luanda. E até essa expressão não é minha. Essa aqui é uma expressão nós em Angola temos um dos maiores gurus da gestão no mundo. Como é que chama esse? O Vaz Velho, como é que chama? Deixa eu já digo o nome completo. O José Gama pode ajudar a recordar o Vaz Velho. Como é que chama o nome completo do Vaz Velho? Quem é esse mais velho? Ah? Quem é esse mais velho? O Vaz. Eu já digo o nome completo. E vou dizer isso. Vaz Velho. Amândio Vaz Velho, ok? O Amândio Vaz Velho. Ok, Amândio Vaz Velho. É isso mesmo, Amândio Vaz Velho. O Amândio Vaz Velho é um dos maiores gurus de gestão e administração no mundo. Ok? Não é em Angola só, no mundo. E no início do governo de João Lourenço fez com que Amândio Vaz Velho regressasse para Angola. Nesse momento, Amândio Vaz Velho está em Angola. É assim, no mundo de hoje, se você vai escrever alguma coisa sobre a gestão e administração ou estratégia de administração do país, e não cita Amândio Vaz Velho em algumas faculdades, a tua tese está reprovada, ok? Esse homem está em Angola. Escreve no Facebook, hein? Amândio Vaz Velho. Escreve bastante no Facebook. E já em 1988, num extrato do Jornal de Angola, ele dizia isto: a solução para Luanda está fora de Luanda. Isso quer dizer que nós queremos resolver os problemas de Luanda, temos que desenvolver outras partes do país. João Lourenço, no início do seu governo, também já havia percebido isso. Quando ele foi para o Lubango dizer que devia se investir na Huila, que é para descongestionar Luanda. Ok? E não se fez. Portanto, se você, por exemplo, investe no Mochico, investe no Quando Cubango, investe nas Ilundas, Cunenes, Namibes, Wambos e companhia, você descongestiona Luanda e resolve os problemas de Luanda. Ok? Isto porque nós estamos aqui a falar do Estado da Nação. A nação é entendida normalmente como um conjunto de características culturais, línguas e costumes, aquilo que faz com que um povo se sinta uma unidade, ok? Isso é isso. Mas você, num contexto de miséria, a tua pertença ao grupo é complicada. Porque você sabe que você está miserável, mas dentro da própria nação tem gente rica de vomitar. Okay? Isso não está bem. Quer dizer que vivemos num contexto de uma sociedade que pauta pela injustiça. Portanto, o governo, as instituições do Estado, a primeira vocação das instituições do Estado é a justiça social. Portanto, quando em Angola nós podemos falar de fome, e falamos, e é real, isso não é especulativo, é real, quer dizer que o governo não está a funcionar.
as instituições do Estado são um fracasso. Okay? Nem que, portanto, nem que se falasse só de um angolano morto de fome, okay? Isso deveria criar escândalo. E isso é um motivo, digo, suficiente para admitir um governo. Dizer que alguém em Angola passa fome. Basta isso. Mas se é suficiente isso Frei, para destituir um governo. Por quê? Só Quer dizer que não está a isso é o trabalhar. suficiente? Sim, não, desculpa, não entendi a pergunta. Eu dizia, é o suficiente, o facto de haver pessoas a passarem fome é o suficiente para alguém pedir admissão a olhar para... Não é pedir admissão, destituir, assim, quem está no governo, sim. Quem está no governo, no momento que houve que na República de Angola um cidadão morreu de fome, se tivesse um pouco de dignidade, autodemite-se. Quer dizer que é um incompetente crônico. É um governo que não funciona e não está a funcionar. Frei, o que é que... É isso porque... Eu vou ser concreto. Sim. Vou ser concreto para facilitar. Depois a pergunta. Angola é um país rico e produz. O que um governo decente deveria fazer é simplesmente fazer fluir aquilo que a própria população produz já. Okay? Não precisa que o governo produza. A própria população já produz. Pronto, o governo devia garantir que, com o dinheiro da nação, fazer estrada e permitir o fluxo comercial a nível do país. E aqui estou a ser concreto, Zé. Sem um mercado interno a funcionar, não existe economia. Quer dizer que Angola não tem economia. Porque não tem um mercado interno que funcione, chefe. Desculpe ter interrompido a pergunta. Sim. Eu estava aqui a buscar o Frei para colocar na sua análise e faz uma análise, faz uma descrição crítica, bastante crítica, a olhar para as diferentes instituições que compõem o Estado. Será que todas as instituições, todo o Estado angolano está mal? Não há algo que podemos olhar com alguma referência positiva e com alguma esperança para um futuro a médio e longo prazo?